Capítulo 8. A autoridade do corpo. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabat e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E, tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os de coração partido, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, entregou-o novamente ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, ficaram cheios de ira, e levantando-se expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a sua cidade estava edificada, para poderem precipitá-lo dali. Mas ele, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. E desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e os ensinava nos dias do Shabat. Lucas 4, 16 a 21 e 28 a 31, versão King James. Jesus entrou na sinagoga naquele dia em sua cidade natal. Aquele foi o primeiro sermão que ele pregou e os judeus tentaram matá-lo. Eles estavam com muita raiva porque Jesus disse: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho. Eles não acreditavam que Jesus havia sido ungido para pregar o Evangelho, as boas novas. As boas novas para os pobres eram: vocês não precisam mais ser pobres. Ele dizia que os cegos não precisavam mais ser cegos, que os de coração partido não precisavam mais ter o coração partido. Os doentes não precisavam ficar mais doentes. Jesus veio pregando boas novas. Eu estou convencido de que se Jesus tivesse dito: bem, todo mundo tem que ficar doente algum dia, vocês nunca terão nada na terra, terão que esperar até chegar ao céu, vocês terão que sofrer provações e tribulações, não há nada que vocês possam fazer sobre isso, eles teriam dito: amém, irmão, vamos votar em você para pastor. Mas Jesus veio pregando a verdade, as boas novas. Ele disse que foi ungido. Se Jesus estava lá em seu poder divino, por que ele tinha que ser ungido? Jesus entrou na terra legalmente porque nasceu aqui. Ele nasceu de uma virgem. O sangue de Deus fluiu através de suas veias. Ele era o Filho do homem e ainda assim era Deus manifesto na carne. Uma tradução literal de Filipenses 2, 7 e 8 diz que quando Jesus veio à terra, ele se despojou daquele poder divino e se tornou um homem. Atos 10:38 nos diz que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. 1 João 3:8 diz: Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio à terra para recuperar tudo que Satanás roubou de Adão. Sim, Jesus era o Filho de Deus. Sim, ele era a divindade nesta terra, mas ele não operou no poder divino. Ele realizou milagres pela unção do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que está disponível para você e para mim hoje. Um corpo legal. Vamos olhar para o aspecto legal de nascer na terra. Entender a autoridade que Deus deu ao homem é de extrema importância. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. João 10, 1 e 2. Eu parei um dia enquanto estava lendo esta passagem das Escrituras e disse: Agora, Senhor, eu gostaria que você me revelasse o que isso significa. Eu tenho lido isso há anos. Eu não compreendo. O que é o aprisco? Ele respondeu: O aprisco é a terra. Minha palavra diz que você é a ovelha do meu pasto. Você não está no céu ainda, está? A porta representa a entrada legal. Qualquer ser vindo para a terra de qualquer outra maneira que não a entrada legal, a porta, é um ladrão e um salteador. Eu perguntei: mas qual é a porta ou a entrada legal na terra? Ele disse: a entrada legal é nascer na terra através de uma mulher. Aquele que não entra na terra por nascer aqui, mas força a entrada de outra maneira,
é um ladrão e um salteador e não tem autoridade legal aqui. Satanás é que está aqui legalmente. Ele forçou a entrada de outra maneira. Ele não nasceu aqui e não tem o direito de estar aqui. Ele é o ladrão e o salteador. Um ladrão que rouba um banco pode ter poder quando está segurando uma arma contra as pessoas, exigindo o dinheiro delas, mas não tem autoridade. Satanás tem roubado de você e ele não tem autoridade para fazê-lo, mas se você nasceu aqui, você tem autoridade legal. Esta é uma boa nova para todos na terra. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. João 10:3. Este foi o propósito de Jesus ao vir à terra, conduzir-nos da escuridão para a luz e, no final de tudo, nos fazer sair deste mundo para um novo céu e uma nova terra. Com a sua própria boca, Jesus revelou uma das maiores verdades da Bíblia. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João 10:10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. João 10:1. O ladrão não nasceu aqui. Ele entrou nesta terra ilegalmente com o propósito de roubar, matar e destruir. A autoridade legal. Jesus disse a Nicodemos: e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. Isso deve nos dizer algo. Nascemos primeiro da carne e então do Espírito. Os seres que nascem aqui têm autoridade na terra. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. João 10:2. Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Foi Jesus que entrou pela porta e é o pastor das ovelhas. Ele não disse: eu vim para que vocês tenham tribulações e as tenham mais frequentemente. Não, ele veio para que pudéssemos ter vida abundante. Jesus veio para desfazer, destruir e dissolver as obras do diabo. Nós vemos uma grande verdade. Somente as pessoas nascidas na terra têm autoridade aqui. Deus delegou a primeira autoridade a Adão, mas Adão a entregou a Satanás. Satanás entrou na terra ilegalmente. Mas Jesus veio para que tenhamos vida. Ele veio para destruir e tirar as coisas que Satanás perpetrou contra o homem. Ele veio para restaurar o homem à sua autoridade legítima. Jesus é a porta. Quando Adão se tornou subordinado a Satanás, ele saiu da vida para a morte. Jesus veio para reverter esse processo e fazer o homem nascer da morte para a vida. Jesus foi o último Adão. Não haverá outro. Ele obteve eterna redenção para nós. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta. João 10, de 5-7. Quando Jesus diz: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, ele está falando em ir adiante de nós para nos conduzir. Tudo o que Jesus fez por nós, a cruz e tudo mais, está entre estes versículos das Escrituras antes de você chegar à declaração: eu sou a porta. Eu não conseguia entender. Eu continuei tentando dizer que as duas portas eram as mesmas, mas elas não eram. A primeira porta é uma entrada legal através do nascimento físico, nascendo de uma mulher. Isso nos dá autoridade aqui. A segunda porta é o nascimento espiritual, nascendo do Espírito. Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, de 3-6. Mesmo que o homem seja legalmente nascido na terra, ele é filho do diabo e deve nascer de novo da morte espiritual para a vida espiritual. Jesus, o caminho. Jesus disse que ele era a porta e tudo o que veio antes dele eram ladrões e salteadores. Muitos sistemas religiosos afirmam ser o caminho, mas não são. Existe apenas um caminho para o céu. Não é através de uma porta de igreja, é através de Jesus, a porta. Jesus é o caminho.
Você pode ir à igreja para chegar até Jesus, mas ele não está falando de uma porta de igreja. Ele está dizendo que o único caminho é ir através dele, Jesus Cristo. Ele é a porta, e se você não passar por esta porta, você não vai conseguir. Você não conseguirá ir pelas escadas dos fundos. Demônios e espíritos malignos entraram ilegalmente na terra subindo pelos fundos, mas você não vai entrar no céu de outra maneira, senão através da porta que é Jesus. Ele é a porta das ovelhas. Enquanto Jesus estava na terra, ele ficava dizendo que ia morrer e ressuscitar. As pessoas não entendiam, mas ele continuava falando. O príncipe deste mundo nada tem em mim. João 14:30. Não havia nada em Jesus do que Satanás pudesse se apossar. Jesus chamou a Satanás de o príncipe deste mundo e então disse: mas ele nada tem em mim. Satanás não conseguiu tirar as palavras dele, porque Jesus citou a palavra de Deus. Em João 10:15, Jesus disse: assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Note, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. João 10:17 e 18. Eu quero enfatizar suas palavras. Ninguém a tira de mim. Nenhum homem poderia tirar a vida de Jesus. Eles tentaram várias vezes enquanto ele estava na terra, mas ele simplesmente se retirava do meio deles. A unção de Deus estava em Jesus tão forte que ninguém poderia detê-lo. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. João 10:18. Jesus tomou a decisão de entregar a sua vida enquanto ainda estava na terra, no jardim do Getsêmani. Jesus fez uma oração no jardim que vai deixar seu cabelo em pé, se você a ler com o pensamento da redenção eterna em mente. Ele orou: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Marcos 14:36. Afasta de mim este cálice? Jesus nunca fez uma oração que não foi respondida? Aqui, a humanidade de Jesus está aparecendo. Todas as coisas te são possíveis, então afasta de mim esse cálice? E se Jesus tivesse parado ali e ido embora? Mas ele não o fez, graças a Deus. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Oh, que diferença a palavra contudo fez nesta oração. Esta foi uma oração de entrega. Jesus decidiu seguir o plano de Deus. Ele fez a escolha. Eu vou entregar minha vida. Jesus deu a sua vida. Ninguém a tirou dele. Ouça as palavras de Jesus. Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Lucas 22:53. Estas são as palavras de um homem. O homem Jesus, o Filho de Deus, a caminho de uma morte tão horrível. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Ele se entregou como oferta pelo pecado por todos os homens, e então tornou-se pecado para que pudéssemos ter a redenção eterna. Capítulo 9. A autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus e sua unidade com o Pai estão claramente estabelecidas em João 10:30, na versão King James. Eu e o meu Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: muitas obras da parte do meu Pai eu vos tenho mostrado. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? João 10:31-34, versão King James. A Bíblia Ampliada traduz o versículo 33 assim: porque você, um mero homem, se faz como vindo de Deus. Continuando da versão King James. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se ele o chamou de deuses a quem a palavra de Deus veio e a Escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós, tu blasfemas porque eu disse eu sou o Filho de Deus?
João 10, 34 a 36, versão King James. Quando Jesus mencionou que o homem foi criado para ser um Deus sobre a terra, estava citando o Salmo 82, 1. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Alguns tradutores, por medo de se meterem em problemas, traduziram como congregação dos poderosos. Mas a palavra correta é Elohim, o plural de Deus. Deus está na congregação dos Elohim, e ele julga entre os deuses ou os Elohim. Muitos não sabiam o que fazer com a palavra Elohim, por isso a traduziram como poderosos. Eles não sabiam o que ele estava realmente dizendo, que o homem foi criado para ser Deus nesta terra. Alguém pode dizer, bem, ele está falando sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso pode soar bem até você ler os versículos 2 e 3. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Se ele estivesse falando sobre o Pai, Filho e Espírito Santo, estaria acusando o Espírito Santo e Deus de serem injustos. Mas ele está falando sobre o homem. Ele o chama de Elohim, criado à imagem e semelhança de Deus. Deus se duplicou em espécie. O homem foi criado para ter domínio e autoridade na terra. Foi Elohim entre os Elohim. Paulo diz em Efésios 3, 14 e 15: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Observe que não é uma família no céu e outra na terra. Nós somos a família de Deus. Elohim entre os Elohim. O homem precisa retornar ao seu devido lugar e se ver como o Criador o criou. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Salmo 82, 5 e 6. Os fundamentos da terra estão fora de curso. Satanás perverteu o curso da natureza. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Salmo 82, de 6 a 8. Demônios desafiam a autoridade de Jesus. Nós descobrimos que a autoridade de Jesus veio do fato de ele ter nascido legalmente na terra. Então, aos 30 anos, ele foi ungido com o Espírito Santo para poder desfazer, desligar e dissolver as obras do diabo. Ele foi o último Adão. Jesus tinha a autoridade de um homem, enquanto Deus proveu a unção e o poder. Lemos Lucas 4, 33 e 34, onde a autoridade de Jesus é desafiada. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os líderes religiosos queriam matar Jesus, mas os demônios o reconheceram. Bem sei quem és, o Santo de Deus. As regiões dos condenados ficaram chocadas quando viram Jesus destruindo as obras do diabo. Os demônios desafiaram a autoridade de Jesus na terra. Os demônios sabiam que era ilegal Deus vir à terra em seu poder divino e destruir as obras do diabo. Satanás se tornou o Deus do sistema mundial. Demônios desafiaram Jesus porque achavam que eles é que tinham autoridade aqui. Eles foram contra Jesus dizendo: Nós sabemos quem você é, então nos deixe em paz. Você não tem autoridade para fazer isso porque você é Deus. Nós sabemos quem você é e você não pode fazer isso. Jesus disse: Cale a boca e saia dele, e eles saíram. Agora, se havia alguma dúvida sobre quem tem maior autoridade aqui, não há mais. Jesus estava operando como um homem ungido com o Espírito Santo. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8, 28 e 29.
Note que os demônios sabem que está chegando um tempo em que serão destruídos. Eles disseram: ainda não é hora e você não pode fazer isso? Jesus disse apenas uma palavra: vão, e eles foram. A concessão da terra para Adão. Está chegando o dia em que Satanás ficará preso por 1000 anos. Mas até que a concessão do homem na terra acabe, Deus é limitado no que pode fazer sobre o diabo. Evidentemente, Deus deu a Adão um arrendamento de 6.000 anos na terra. No final desse período, haverá 1000 anos de descanso. Pedro disse: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,8. Agora, não tente usar isso toda vez que a palavra dia for usada, porque não servirá. Mas aqui está algo que você precisa ver. Com o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O contexto é encontrado no primeiro capítulo de Gênesis. Eu acredito que todo o plano de redenção está lá, do começo ao fim. Por exemplo, no 6º dia, Deus criou o homem à sua própria imagem e à sua própria semelhança. Não acredito que um dia de criação tenham sido 1000 anos. As Escrituras provam que isto é errado. No entanto, há um paralelo aqui. O homem foi criado no 6º dia, ele veio à semelhança de Deus no último dia da criação. É no 6º milésimo ano que o homem se parecerá com o que foi criado para ser. Não estou dizendo que todos os homens estão melhorando. Não. Os homens maus vão piorar, mas o corpo de Cristo entrará na perfeição neste último dia. O 7º dia, ou o 7º milésimo ano, dará início aos 1000 anos de descanso, pois Satanás será amarrado por 1000 anos. Este é o descanso para o povo de Deus. Hebreus 4, de 3 a 9. O arrendamento da vinha. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Marcos 12:1. Jesus está retratando um arrendamento na terra. Deus criou a terra para Adão, ele a cercou e deu a Adão autoridade completa, pois seria o governante total desta terra. Adão poderia fazer o que quisesse com ela. Ela foi totalmente entregue a Adão. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro? Ora, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Marcos 12, de 2 a 9. Os lavradores são as pessoas da terra inspiradas no maligno, Satanás. É realmente um reflexo do que Satanás estava dizendo sobre Jesus. Olha, ele é o herdeiro. Se conseguirmos matar este filho e tirá-lo do caminho, a herança é nossa. Foi por isso que Satanás se alegrou quando Jesus morreu. Ele disse: aniquilaremos o Filho de Deus e todos serão nossos? Ele é o último Adão. Não haverá outro depois dele. Toda a terra é nossa. Mas Deus tinha outros planos. Há um tempo definido. Satanás e seus demônios sabem que está chegando o dia do acerto de contas. Então, eles desafiaram a Jesus. Você veio nos destruir antes do nosso tempo? Em outras palavras, você não pode fazer isto ainda? Não está na hora? Eles desafiaram a autoridade de Jesus porque não entenderam o nascimento virginal. Eles não sabiam o que Deus havia feito para tornar legal a entrada de Jesus na terra. Foi sua aparição como um homem que deu a Jesus a autoridade para destruir as obras do diabo legalmente. Seu corpo é o templo de Deus. A razão pela qual Satanás odeia seu corpo é porque ele é o templo do Espírito Santo. Seu corpo é o único templo que Deus tem na terra hoje. Isso lhe dá autoridade. Satanás não tem um corpo físico e não tem nenhum direito legal aqui. Ele é um ser criado e espiritualmente morto.
Jesus tinha o corpo de um homem e a autoridade de um homem. A capacidade de destruir as obras do diabo veio através da unção do Espírito Santo. Há uma diferença entre autoridade delegada e capacidade. Os homens têm autoridade na terra, mas não têm a capacidade de fazer as obras que Jesus fez. É através da unção do Espírito Santo que a capacidade de Deus flui através do homem. Deus usa sua capacidade e seu poder para destruir as obras do diabo, mas ele as canaliza através daqueles que são nascidos aqui. Jesus enfrentou um desafio à sua autoridade. Os demônios pensavam que ele estava destruindo a obra de Satanás na terra porque ele era Deus. Mas sua autoridade veio por ele ser um homem nascido na terra, e sua capacidade veio da unção do Espírito Santo. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. João 5, 26 e 27. Jesus tinha autoridade não porque ele era o Filho de Deus, mas porque ele era o Filho do homem. A palavra autoridade significa permissão legal para executar poder, ou a capacidade de julgar ou fazer justiça a favor ou contra. Jesus tinha pleno poder como homem e a capacidade de Deus para executar julgamento e usá-lo contra o diabo. Satanás ficou perplexo. Quando Jesus nasceu em Belém, Satanás não conseguiu entender a grande movimentação. Anjos corriam pelo céu proclamando: "Nasce um Salvador, que é Cristo o Senhor." Satanás provavelmente pensou: grande coisa, vou colocá-lo no lugar dele. Mas esqueceu de uma coisa: Deus agora tinha para si mesmo um filho homem na terra. O Filho de Deus despojado de seu poder divino, mas que logo seria ungido com o Espírito Santo e com poder. Satanás logo descobriu que não era páreo para Jesus nem para a aliança. Jesus é desafiado novamente. Então regressaram para Jerusalém, e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: "Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres?" Marcos 11, 27 e 28. Não apenas os demônios desafiaram Jesus, mas também os líderes religiosos. Onde você conseguiu essa autoridade? Essa pergunta foi inspirada por demônios. Aqueles homens não sabiam que a autoridade legal pertencia aos que nasceram na terra. Observe as duas perguntas que eles fizeram. 1. Com que autoridade fazes estas coisas? E 2. Quem te deu tal autoridade? O diabo queria as respostas, então ele levou os líderes religiosos a descobrirem para ele. Jesus lhes respondeu: "Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei." E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: "Então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta." Então responderam a Jesus: "Não sabemos." E Jesus, por sua vez, lhes disse: "Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas." Marcos 11, de 29 a 33. Eu estava meditando sobre isso um dia e sabia que havia algo que eu tinha deixado passar. O Senhor me disse: eu quis usar as próprias palavras deles para responder aquelas perguntas. Eles me fizeram duas perguntas. Se tivessem respondido à minha pergunta, isso teria respondido às deles. Lembra quando eles perguntaram a Jesus: "É lícito pagar tributo a César ou não?" Jesus disse a eles para trazerem 1 centavo. Então ele perguntou: "De quem é esta efígie e inscrição?" Marcos 12, 16. Eles responderam: "De César." Então ele lhes disse: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Marcos 12, 17. Era exatamente isto que Jesus estava prestes a fazer naquela situação. Mas os líderes ficaram com medo e decidiram que era um truque para colocar os judeus contra eles e disseram: "Não sabemos." A verdadeira resposta era que o batismo de João era tanto do homem quanto de Deus. O batismo de João era do homem, mas João foi enviado por Deus.
O batismo era o batismo de arrependimento, mas não era do céu. O próprio João disse: "Vem alguém depois de mim que vai batizá-los com o Espírito Santo e com fogo." Lucas 3,16. O batismo do Espírito Santo é o batismo do céu. João não era um homem nascido de novo, e as pessoas que ele batizou não nasceram de novo. Foi um batismo de arrependimento. Foi um batismo do homem. Foi um passo na direção certa, foi o melhor que poderia ser oferecido na antiga aliança, mas era dos homens. Com isso, Jesus teria respondido: "Eu faço estas coisas pela autoridade adquirida por ser um homem nascido na terra, e Deus me deu o poder através da unção do Espírito Santo." A autoridade de Jesus veio de nascer como homem. Seu poder e unção vieram de Deus. Capítulo 10. O julgamento deste mundo. Depois de trazer suas ovelhas para fora, ele anda na frente delas e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. João 10:4, versão King James. O principal objetivo de Jesus ao se deslocar para a terra era destruir as obras do diabo. Ele estava disposto a usar todos os meios necessários para fazer isso. Eu quero que você veja o que Jesus fez para redimir a humanidade. Como ele foi adiante de você para a cruz, como ele sofreu toda a maldição da lei, que é pobreza, doença e morte espiritual por você, como ele se tornou pecado e sofreu em seu lugar. Uma das verdades mais impressionantes da Bíblia. No jardim, Jesus disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai." Marcos 14:34. Aqui você percebe que há algo na mente de Jesus que não é a morte física. Ele certamente não tinha medo de morrer fisicamente. Ele estava sofrendo pelos pensamentos da separação de seu pai, que ele sabia que viria em breve. Ele estava prestes a receber o que deveria estar vindo para a humanidade, e isso o separaria de seu pai. Esta foi a parte tão horrível, a separação de Deus. Ele deveria se tornar pecado. Ele lutou com isto até o sangue atravessar seus poros e pingar no chão. E, levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai." E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, fosse-lhe poupada aquela hora. E dizia: "Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres." Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: "Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca." Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: "Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores." Marcos 14, de 33 a 41. Jesus se entregou. Não havia como Satanás controlar Jesus. Não havia pecado nele. Satanás não podia reivindicar nenhum tipo de controle a ele. O sangue de Deus fluía em suas veias. Jesus era a união da palavra de Deus com a carne humana. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. João 12:31. A palavra grega para julgamento é crisis, que significa ponto de virada. A palavra em inglês com significado mais próximo é crise. Então Jesus estava dizendo: "Agora a crise ou o momento decisivo chegou e eu vou expulsar o príncipe deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus." João 18:36. Jesus sabia que estava a caminho da cruz quando disse: "Satanás se aproxima, mas nada tem em mim, e ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou." Ouça as palavras proféticas de Pilatos em Lucas 23:22.
nada achei contra ele para condená-lo à morte. Eu estou certo de que Pilatos não entendeu o duplo significado da sua expressão profética. Jesus tinha que estar sem mancha. Não poderia haver sacrifício oferecido com manchas ou que tivesse alguma condenação que levasse à morte nele. As forças satânicas estavam se alegrando por Jesus ter sido entregue. Após um julgamento simulado, o Filho de Deus foi condenado ilegalmente e crucificado. Jesus se entregou ao plano do Pai. Ele foi pregado na cruz. Enquanto pendia ali, suspenso entre o céu e a terra, as trevas cobriram a terra por 3 horas. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, de 1 a 5. A palavra hebraica traduzida por enfermidade significa doença. O hebraico diz: ele levou nossa doença e carregou nossas dores. No versículo 5 da Bíblia Ampliada lê-se: mas ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossa culpa e iniquidades, nosso pecado, nossa injustiça, nossa transgressão. O castigo exigido para nossa paz e bem-estar recaiu sobre ele, e pelas feridas que o machucaram somos curados. Eu quero que você observe o versículo 5, Isaías 53, 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A palavra moído é a mesma palavra que é traduzida como pisaduras encontrada mais adiante no versículo. Quando estas duas ocorrências foram traduzidas, uma foi traduzida como moído e a outra como pisaduras. Isto foi feito para evitar a repetição. Aqui está a chave para entender a cura na expiação. As feridas que foram impostas a Jesus para libertar você dos seus pecados e iniquidades são as mesmas feridas que resolveram a questão das suas doenças e enfermidades. Ele não foi moído por uma coisa e marcado por outra. As feridas eram as mesmas e não se pode separar as coisas. Hoje, algumas pessoas dizem: você pode ser salvo e ter seus pecados perdoados, mas Deus não cura mais. Mas espere um minuto. As mesmas feridas que lhe libertaram das suas iniquidades também lhe curaram e trouxeram libertação ao seu corpo. Então, vamos ler da seguinte maneira: ele foi ferido pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. Somos curados pelas mesmas feridas. Agora vamos ler na Bíblia Ampliada. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi ferido por nossa culpa e iniquidades, nosso pecado, nossa justiça, nossa transgressão. O castigo exigido para nossa paz e bem-estar recaiu sobre ele, e pelas feridas que o machucaram somos curados. Também podemos dizer: com as feridas que o feriram, somos curados e salvos. As feridas que tiraram suas iniquidades são as mesmas que curaram seu corpo. No que diz respeito a Deus, tudo foi feito ao mesmo tempo, mais de 2000 anos atrás. Morte dupla. Em Isaías 53:9, encontramos estas palavras impressionantes: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. A palavra hebraica para morte aí está no plural. Não uma morte, mas duas. Ele fez sua sepultura com os ímpios em suas mortes. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Não, Jesus não se tornou um pecador. Ele se tornou pecado.
Ele tomou o nosso pecado sobre si e carregou estes pecados. Hebreus 9:12 nos diz que pelo seu próprio sangue ele, Jesus, entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, tendo obtido eterna redenção para nós. Jesus se tornou pecado para que fôssemos justos, para que não fôssemos mais separados de Deus, para que possamos ter a redenção eterna. Os espíritos dos homens são eternos, seu espírito é eterno. Havia algo eterno em jogo quando a humanidade estava espiritualmente morta. Você precisa entender que, para Jesus nos apresentar e preparar o caminho, ele teve que resgatar o homem da morte espiritual. Havia apenas uma maneira de fazer isso. Ele tinha que sofrer a penalidade do pecado, pois, como diz a Bíblia, a alma que pecar, esta morrerá. Mas Jesus não pecou. Jesus era santo. Ele foi adiante de nós para receber o que estávamos prestes a receber, o que nos era devido. Jesus não pecou, mas recebeu o pecado. Há uma diferença. Jesus não pecou. Ele era santo. Ele foi adiante de nós e recebeu o que deveríamos ter sofrido. Ele se tornou pecado para que pudéssemos receber a redenção eterna. Agora você pode entender por que ele suou gotas de sangue no jardim. Ao ficar pendurado, suspenso entre o céu e a terra na cruz, ele entregou a si mesmo. Ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Jesus se abriu e recebeu a morte. O Santo de Deus, o Filho de Deus, se tornou o seu substituto. A maior parte da igreja nunca sequer entendeu o que Jesus sofreu para trazer vida aos perdidos. À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15:34. Não houve ajuda de Deus que escolheu não olhar por Jesus enquanto ele clamava. Jesus poderia ter chamado mais de 12 legiões de anjos, mas não o fez. Em vez disso, ele se tornou a oferta pelo pecado. Então, ele se tornou uma maldição. A armadilha foi preparada para pegar Satanás em Jesus. Sem dúvida, Satanás pensou que ele havia pecado quando os homens o amaldiçoaram, bateram nele, coroaram sua cabeça com espinhos e açoitaram suas costas até que virasse um pedaço de carne crua. Satanás pensou, certamente agora ele pecou. Não, Jesus nunca pecou, em momento algum, mas ele estava prestes a se tornar pecado por você. Isaías profetizou a morte de Jesus. O profeta Isaías viu eventos que o levaram a dizer: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías 52, 13 e 14. Isaías viu isso através de revelação espiritual. Ele não estava lá quando aconteceu. Nem mesmo as pessoas que estavam em volta da cruz conseguiam ver todo o sofrimento de Jesus. Ficou escuro por 3 horas. O corpo de Jesus se contorceu de todas as formas que a dor das doenças e enfermidades poderia causar. Não havia luz. Ninguém tinha lanternas em pleno meio-dia. Eu estou convencido de que todas as doenças diabólicas conhecidas pelo homem devastaram o corpo de Jesus enquanto ele estava pendurado na cruz. Acredito que esta foi uma das razões pelas quais escureceu por 3 horas. Os homens não suportariam encarar tanto sofrimento sobre a humanidade. Ele tinha que sofrer a maldição completa. Estavam além da concepção humana as coisas que Jesus sofreu na cruz. Jesus nunca padeceu de nenhuma doença na terra até receber todas as doenças que afetam a humanidade enquanto estava pendurado na cruz. Isaías disse que seu semblante ficou desfigurado além da imaginação humana, pior do que qualquer homem. Imagine o homem mais retorcido, rasgado e cheio de dor que você já viu. Jesus ficou pior que isso. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isaías 53:10. Embora ele não tivesse cometido violência, nem havia engano em sua boca. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo, ele o afligiu e o fez adoecer. Isaías 53, 9 e 10, versão ampliada. Deus fez Jesus adoecer? Por quê?
porque o castigo ou a punição necessários para obter a paz e o bem-estar para você e para mim estavam sobre Jesus. Ele sofreu doença e punição para que nós não precisássemos sofrer. Quando Deus fez Jesus adoecer? Quando ele fez de Jesus uma oferta pelo pecado. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mateus 8,17. Ele recebeu todas as doenças diabólicas conhecidas pelo homem. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Isaías 53, 10-12. Ele está nos chamando de fortes? Ele repartiu o despojo conosco? A Bíblia diz que ele despojou principados e poderes. Ele fez exibição pública deles. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Sim, graças a Deus ele fez intercessão por nós. Pelas suas pisaduras somos sarados. Vamos recapitular um pouco. Em Isaías 53:4 lemos: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Jesus de Nazaré fez isso por nós. Ele sofreu todas as doenças e enfermidades conhecidas pela humanidade. Ele suportou tanto a doença quanto a dor por nós. Você precisa saber disso e agir sobre isso. O diabo tem colocado tudo isto nas pessoas todos esses anos. Ele está dando às pessoas gripe e outras doenças e vem enganando os cristãos, fazendo-os acreditar que Deus lhes está querendo ensinar alguma coisa com isto. Jesus carregou nossas doenças para que não precisássemos ficar doentes. Ele carregou nossas enfermidades para que não precisássemos tê-las. Receba a revelação disso. Isto não significa que você nunca terá doenças só porque lê, ouve ou tem o conhecimento de que Jesus as carregou para você. Se você não agir de acordo com o que sabe, simplesmente vai seguir em frente e ficar doente. Todo indivíduo deve exercer sua autoridade e se aplicar à palavra de Deus. Apenas saber ou ouvir que Jesus libertou você não é suficiente. Você tem que andar na palavra de Deus e aplicá-la em sua vida. Jesus Cristo de Nazaré morreu por você. Ele morreu 2 mortes lá, física e espiritual. Ele se abriu e recebeu o pecado. Deus fez Jesus ser pecado? Não, ele não apenas pagou a penalidade pelo pecado. Ele literalmente se tornou pecado. Ele se abriu por suas palavras. Antes de morrer, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Foi a parte espiritual, o espírito humano de Jesus, que levou o pecado para um lugar inabitável. Jesus foi ao inferno. Ele sofreu o inferno por nós para que não precisássemos. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas quão rico esteve na sua morte. Isaías 53:9. A palavra para morte aí, como eu já disse, está no plural. 2, não uma morte. Mas primeiro a oferta pelo pecado foi feita. A oferta pelo pecado veio primeiro. Jesus, santo, sem pecado e perfeito, foi a oferta pelo pecado. Davi profetizou. O salmista Davi também viu o que aconteceria através da profecia, centenas de anos antes de Jesus morrer pela humanidade. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras de meu bramido? Salmo 22:1. Não foram muitas pessoas que viram isso. Alguns negam, mas isso não torna o fato menos verdadeiro. Não há dúvida de que estas são as palavras de Jesus. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Salmo 22, 6-8.
Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Salmo 22, 13 e 14. Sem dúvida, a artrite havia inchado todas as articulações do seu corpo, até que todos os ossos estivessem fora das articulações. Jesus estava recebendo o castigo pela nossa paz. Estava sobre ele o castigo físico necessário para satisfazer a justiça divina, trazer paz e bem-estar para nós foi colocado em Jesus, e ele suportou tudo por nós. Jesus sofreu para que você pudesse ser curado e andar livre da maldição. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se-me o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. No hebraico original, posso ver todos os meus ossos. Eles estão me olhando e encarando em mim. Salmo 22, 14 a 17. Ele está dizendo, eu posso ver todos os meus ossos. Os ossos estavam salientes para fora, empurrando a carne para fora. Seus ossos estavam todos fora da articulação. Nenhuma testemunha ocular relatou isto no Novo Testamento, pois a escuridão cobriu a terra por 3 horas. Somente a revelação de Deus através da profecia trouxe à tona o fato. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Versículo 18. A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Versículo 22. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Versículos de 29 a 31. A tradução literal desta parte é contarão que está consumado. Quando Jesus foi pendurado na cruz, ele disse, está consumado. João 19:30. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que Jesus citou todo o 22º Salmo enquanto estava pendurado na cruz. Quando ele disse está consumado, ele não quis dizer que o plano de Deus para a redenção estava terminado. Ele estava dizendo que o último sacrifício a ser oferecido sob a antiga aliança havia terminado. A lei foi cumprida. Nunca haverá outro sacrifício aceito por Deus. Obras ou boas ações não serão recebidas. Jesus foi o único sacrifício pela redenção. Jesus fez a sua sepultura com os ímpios. Isaías profetizou, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Isaías 53:9. O homem olhou para essa escritura através dos seus óculos religiosos e disse, sim, Jesus foi sepultado na sepultura do rico. Mas não foi isso que Isaías disse. Jesus tomou a decisão de ter a sua sepultura com os iníquos em suas mortes. Foi pendurado na cruz com os ímpios, depois foi para o inferno. Naquela época, quando as pessoas perdidas morriam, iam para a morada dos mortos iníquos. Depois que a expiação pelo pecado, a oferta pelo pecado foi feita, Jesus foi feito pecado e foi para o lugar dos mortos iníquos. Ele fez sua sepultura no inferno com os ímpios e ricos em suas mortes. Eu perguntei ao Senhor de que rico Isaías estava falando. Ele disse do homem rico no capítulo 16 de Lucas. Naquela época, a morada dos justos estava em um compartimento separado, em frente à dos mortos iníquos. No capítulo 16 de Lucas, descobrimos que o mendigo estava no seio de Abraão. O homem rico no inferno podia olhar para cima e vê-lo, mas havia um grande abismo entre os dois e ele não podia atravessá-lo. No inferno, ele levantou os olhos. Lucas 16:23. Isto realmente significa o lugar dos espíritos que partiram dos mortos iníquos.
Estes estavam em tormento. Jesus fez sua sepultura lá, ninguém o fez ir. Ele optou por receber o salário do pecado em nosso nome. Se houver alguma parte do inferno que Jesus não sofreu, você terá que sofrer. Mas graças a Deus, Jesus sofreu tudo por você. No lugar dos mortos iníquos, todos os demônios do inferno e Satanás se regozijaram com o prêmio. Os corredores do inferno estavam cheios de alegria. Conseguimos, capturamos o Filho de Deus. Não estaremos mais na cova dos condenados. A terra e tudo que nela existe é nossa, para sempre será nossa. A alegria no inferno nunca tinha sido tão boa quanto foi naquele dia, mas durou pouco. Jesus atravessou o abismo. Jesus ficou no inferno por tempo suficiente para satisfazer a justiça. Então ele foi ressuscitado para nossa justificação. Quando Jesus estava no poço do inferno, naquele terrível tormento, sem dúvida o diabo e os seus emissários se juntaram ao redor para ver a aniquilação do Filho de Deus. Mas nos corredores do inferno veio uma grande voz do céu: solte-o, ele está aí ilegalmente. E todo o inferno ficou paralisado. Eu imagino que os passos de Jesus foram ouvidos ecoando por aqueles corredores. Fechem os portões, gritaram os espíritos malignos. Não deixem sair ou ele subirá ao trono. Mas Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou, nascido de novo do Espírito de Deus. Ele foi até Satanás e arrancou dele as chaves da morte, do inferno e da sepultura, e arrancou os portões das suas dobradiças. Então ele atravessou o abismo para o lugar dos justos mortos e pregou a eles, dizendo: não há necessidade de vocês ficarem aqui. Sua ressurreição chegou. Ele levou cativo o cativeiro. Alguns desses justos mortos foram vistos nas ruas de Jerusalém. Imagine o quanto isso tirou o sossego dos saduceus. Eles diziam que não havia ressurreição dos mortos. Mas era difícil perpetrar a doutrina deles com o tio Baruque andando pela rua depois de estar morto há 29 anos. Paulo disse em Colossenses 2,15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A palavra despojar significa literalmente despir ou despido. Satanás não tem nada para vestir. Sua autoridade se foi. Jesus despojou Satanás de sua autoridade. O apóstolo Paulo disse: porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13:1. A razão pela qual os espíritos malignos não têm poder é porque Jesus os despojou. Eles não têm mais nenhuma autoridade na terra, a menos que você lhes dê a sua autoridade. Permita-me parafrasear o que o profeta Isaías disse. Eles olharão para Satanás no milênio e dirão: você quer dizer que foi esta coisa que enganou o mundo? Essa coisinha? Você está me dizendo que por um tempo eu deixei esta coisa me governar? O julgamento deste mundo já chegou. A crise é passado. O príncipe deste mundo foi expulso.